Dia 15 de Abril, terça-feira, é a altura de mais um tema do dia, desta vez relacionada com a NBA. O meu nome é Miguel Freitas e estou aqui com o especialista da NBA e jornalista do 00, Igor Gonçalves. Igor, bom dia. Hoje é dia de falar da NBA, que terminou na madrugada de domingo para segunda-feira. Vão começar os play-ins, já estão definidos alguns jogos. Antes disso, já temos 12 equipas nos playoffs e ainda faltam 4. Como é que se vão apurar essas equipas para a fase? Sim, antes de mais, bom dia. Portanto, já temos 12 equipas nos playoffs, são os 6 primeiros de cada conferência, Este e Oeste. Faltam agora 2 equipas. Como é que essas 2 equipas, para completar 8 mais 8, se encontram essas 2 equipas? Encontram-se num torneio que se vai decorrer durante esta semana, portanto começa hoje, como tu disseste bem, e vai decorrer até sexta-feira. E vai opor o 9º contra o 10º de cada conferência, portanto, podemos dar aqui o exemplo da conferência Oeste, onde o 9º e o 10º são os Sacramento Kings e os Dallas Mavericks. Essas 2 equipas vão jogar, uma vai ganhar. Essa que vai ganhar vai seguir em frente no torneio e vai jogar contra o derrotado entre o 7º e o 8º. Entre o 7º e o 8º, que neste caso são os Golden State Warriors 7º e os Memphis Grizzlies 8º. Quem ganhar esse jogo, Warriors-Memphis, fica com o 7º lugar, marca encontro com os Houston Rockets, que foram segundos. Quem perder vai jogar então contra o vencedor desse jogo entre os Mavericks e os Sacramento Kings. Quem ganhar esse segundo jogo é o 8º classificado e joga contra os Oklahoma City Thunder. Isto foi um torneio que foi criado na altura da Covid, quando a época parou, se não estou em 2020, e torna esta fase final extremamente interessante do campeonato. Porquê? Porque, por exemplo, no domingo houve um jogo entre os Golden State Warriors e os LA Clippers. Quem ganhasse esse jogo ficava nos 6 primeiros, quem perdesse ficava no 7º lugar. Portanto, um jogo que há 6, 7 anos não teria assim tanto interesse para as 2 equipas, se calhar até iam fazer alguma gestão de plantel. Agora, nesta fase atual, foi um jogo absolutamente decisivo, que foi a prolongamento, onde as 2 equipas jogaram as suas melhores figuras acima de 40 minutos, Kawhi Leonard, Steph Curry, todos acima dos 30 pontos, James Harden, um belíssimo jogo também. Portanto, transformou esta reta final de campeonato num motivo de interesse, porque as equipas não querem ter de jogar este torneio de play-in, não só porque podem perdê-lo. Os Golden State Warriors, por exemplo, no ano passado foram eliminados antes do play-off porque perderam no torneio de play-in. E porque quem entra direto no play-off tem uma semana de descanso, portanto, os play-offs só começam no próximo fim de semana. Quem estiver no torneio de play-in tem que jogar jogos durante esta semana. Olhando para os matchups que já conhecemos, o que é que podemos esperar destes próximos jogos? Sim, vamos começar pelo play-in. Temos aqui no Oeste os Miami Heat, 10º classificados contra os Chicago Bulls. Os Miami tiveram uma época extremamente atribulada por causa de toda a novela de Jimmy Butler. Portanto, vão ter que jogar em Chicago, onde partem como não favoritos, mas é um jogo de quase 50-50. E depois... E hoje temos um jogo é o primeiro jogo do play-in, Atlanta Hawks, Orlando Magic. Os Orlando também com uma época extremamente complicada a nível de lesões, vão jogar, recebem os Atlanta Hawks. Vai ser também um jogo de moeda ao ar. No Oeste as coisas são um bocadinho mais interessantes, porque estas 4 equipas que eu falei do Oeste, todas elas tiveram um recorde negativo, portanto mais derrotas do que vitórias. Isso já não se põe no Oeste, onde as equipas são mais fortes. Para já temos o jogo de hoje, que é um jogo absolutamente grande, entre os Memphis Grizzlies e os Golden State Warriors. É engraçado porque os Warriors estão aqui no 7º lugar, vão jogar no play-in, podem ficar ou em 7º ou 8º, ou podem ser eliminados, mas caso passem para o play-off, vão ser uma das equipas, não é favoritas, mas são uma das equipas a ter muita atenção, mesmo estando no 7º lugar. Porquê? Porque os Warriors, desde que trocaram por Jimmy Butler, portanto estamos a falar no início de fevereiro, foram uma das melhores equipas da NBA, foram a melhor equipa do Oeste, por exemplo. Portanto, este torneio de play-in, por exemplo, ainda há alguns anos tivemos os Miami Heat, que foram ao play-in e depois foram à final da NBA. Nesse mesmo ano os Lakers também foram ao play-in, foram até à final de conferência. Portanto, o torneio de play-in tem dado algumas surpresas e vai ser extremamente interessante ver o que é que os Golden State Warriors fazem. Depois, no play-off em si, e agora aí é que as coisas são um bocadinho mais quentes, digamos assim, temos já algumas séries muito interessantes. Milwaukee Bucks e Indiana Pacers no Oeste, um rematch do ano passado. Os Bucks estão sem Damian Lillard, que infelizmente sofreu uma trombose numa das pernas e, portanto, não se sabe o que é que vai acontecer, mas
quase 99% de certeza que não estará presente no playoff e vamos ver o que é que o futuro vai ditar. Temos também uma série entre os Denver Nuggets e os LA Clippers, isto no Oeste. Os Nuggets, obviamente, com Nikola Jokic, despediram o treinador há meia dúzia de dias. Os Clippers chegam a esta fase de uma forma assustadora. Há muitos anos que não víamos com o Islander tão forte à entrada para um playoff, portanto vai ser muito interessante. Pistons Knicks, jogo também, uma série de duas equipas muito interessantes que fizeram boas épocas. Talvez o cabeça de cartaz, Minnesota Timberwolves, LA Lakers. Os Lakers que fizeram uma revolução a meio da época com a troca de Luka Doncic, os Minnesota que terminam a época também muito bem, vai ser uma moeda ao ar nesta série e quem ganhar esta série pode muito bem olhar para a final de conferência. Estas são as séries que já conhecemos, as outras não conhecemos porque, apesar da Oklahoma City Thunder e Houston Rockets terem ficado em primeiro e segundo lugar do Oeste, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, primeiro e segundo lugar do Oeste, ainda não sabemos quem são os adversários porque só vamos saber depois do torneio de play-in. Já falaste agora destas equipas, acabaste por antecipar aqui um bocadinho a minha pergunta. A fase regular foi dominada por duas equipas, OKC no Oeste, Cleveland Cavaliers no Oeste. São estes os grandes favoritos a chegar até à final? O bom desta época da NBA é que não. São favoritos, não são os grandes favoritos. Os Oklahoma City Thunder, para que as pessoas compreendam o que está aqui a acontecer, fizeram uma das épocas mais históricas da história da Liga. Porquê? Porque no diferencial entre pontos sofridos e pontos marcados, fizeram a maior vantagem de sempre. Eles marcaram mais, quase 1100 pontos do que sofreram, o que é absolutamente inacreditável. Dominaram totalmente o Oeste, a conferência mais difícil. Porém, se olharmos para o recorde dos Oklahoma City Thunder contra as melhores equipas do Oeste, quando eu digo as melhores equipas, digo Minnesota, Lakers, Denver, os próprios Rockets, o recorde deles contra essas equipas é negativo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles foram muito fortes com as equipas das outras conferências, da outra conferência, onde até só perderam um jogo, e muito fortes contra as equipas mais fracas da conferência. Contra as equipas mais fortes tiveram dificuldades e até têm um recorde negativo. Portanto, não há nenhuma equipa do Oeste que esteja no play-off, ou até que vá entrar no play-off depois através do play-in, que olhe para os Golden State Warriors, que olhe para os Oklahoma City Thunder e diga, já perdemos. Não. Os Oklahoma City Thunder são favoritos, porque têm uma equipa brutal, fizeram uma época brutal, foram a melhor defesa da Liga durante toda a época e foram um dos melhores ataques durante toda a época, portanto, uma época perfeita, mas têm algumas deficiências, nomeadamente no lançamento exterior, nomeadamente na segunda criação, se não houver Shai Gilgeous-Alexander sempre a criar, e portanto nenhuma dessas equipas olha para os Thunder como um bicho-papão, como olhavam, por exemplo, para os Boston Celtics no ano passado. O mesmo se diz no Este, onde, apesar dos Cavaliers terem feito uma época muito boa, são a melhor equipa nos momentos de decisão, aquilo que nós chamamos o clutch, portanto, jogos que estão equilibrados a 5 minutos do fim, os Cavaliers são de longe a melhor equipa, mas também tiveram dificuldades contra as melhores equipas, tanto do Oeste como do Oeste, no caso, os Boston Celtics. E, portanto, há até quem olhe para o Oeste como os Celtics tiveram a fazer uma época um bocadinho mais relax, porque já foram campeões no ano passado, mesmo assim fizeram 60 vitórias mais uma vez, e até há quem olhe para os Celtics como os grandes favoritos, e os Cavaliers, apesar de dominarem e apesar de terem feito uma época realmente muito boa, estão atrás. Portanto, são os favoritos porque fizeram realmente épocas muito boas, mas se chegarmos a final de maio, início de junho, e estiverem lá outras equipas, não é uma imensa surpresa, algo que no ano passado, nomeadamente no Oeste, seria uma enorme surpresa se os Celtics não estivessem na final. Este ano, se os Cavaliers não estiverem, não é uma grande surpresa. Grande surpresa será se no Oeste não estiverem lá na final da NBA ou os Cavaliers ou os Boston Celtics. Falaste de equipas que estiveram em grande plano, muitos elogios, mas há sempre o reverso da medalha. Quais é que são as decepções, grandes decepções desta fase regular da NBA? Há duas, e o bom disto é que é uma em cada conferência, que é para equilibrar. Portanto, no lado Este, Philadelphia 76ers, que fizeram uma aposta brutal neste verão ao adicionarem Paul George, ao renovarem com Joel Embiid. Nunca conseguiram estar bem. O joelho esquerdo de Joel Embiid foi um problema o ano inteiro, foi operado há poucos dias. E portanto foi um total desperdício. Eles chegaram à fase final da época e tiveram que perder jogos de propósito para terminar no top 6 das odds da lotaria. Depois, no Afunda, nós explicaremos isso. Portanto, foi uma época absolutamente dramática. Muito associada às lesões, porque não só Joel Embiid só jogou 20 ou 30 jogos, não tenho aqui agora o número na minha cabeça. Paul George também falhou muitos jogos, Maxey também falhou muitos jogos. Todas as apostas que eles fizeram a nível de veteranos, Caleb Martin, Andre Drummond, correram todas mal. É daquelas épocas onde tudo correu mal. Estava a correr uma coisa bem, que foi o rookie que eles escolheram, Jared McCain, que estava muito provavelmente a caminhar para rookie do ano. Rompeu o menisco e foi operado e, portanto, tudo correu mal naquela época. No sentido oposto, a outra, que para mim até é a grande desilusão da época, Phoenix Suns, que tiveram
basicamente as suas duas maiores figuras sempre saudáveis, Devin Booker e Kevin Durant. Devin Booker jogou 70 e tal jogos, Kevin Durant jogou 50, 60 61, 62 jogos, portanto, mais ou menos sempre saudáveis a época toda, e foram absolutamente desapontantes. A quantidade de vezes que perderam quase sem chama, defensivamente muito mal. Provavelmente vão despedir o treinador nas próximas horas, Mike Budenholzer. Foram uma grande desilusão e já estão, obviamente, a pensar o que é que podem fazer no futuro, porque Com o Will também. Bradley Beal, então, foi terrível, absolutamente terrível. Portanto, eles não podem trocar Bradley Beal, a não ser que ele queira. Provavelmente vão trocar Kevin Durant. Vamos ver o que é que vai acontecer com Devin Booker. Foi um absoluto, como dizem nos Estados Unidos, um fire sale, portanto, um absoluto terror a época que eles enfrentaram. Para terminar este tema do dia, agora um balanço um bocadinho mais geral. Tens algum momento marcante da época até Sim, agora? houve, acho que, não vou aqui revelar nada a ninguém, acho que a troca de Luka Doncic e o momento em que Luka Doncic vai jogar a primeira vez em Dallas é o momento. Houve outras coisas, naturalmente, a época dominante dos Oklahoma City Thunder, grande jogo, o triplo-duplo que o Jokic fez com 60 pontos. Houve grandes momentos, mas esse momento, pelo estranho que foi, de repente, acordarmos com uma mensagem de madrugada a dizer que o Luka Doncic tinha sido trocado para os Lakers, e depois o momento, há poucos dias, foi na semana passada, em que o Luka Doncic regressa pela primeira vez a Dallas, onde vemos 20 mil pessoas, ou lá quantas pessoas é que estavam no pavilhão, a torcerem contra a própria equipa, a torcerem por Luka Doncic, a pedirem para o despedimento de Nico Harrison, o GM da equipa que decidiu fazer essa troca. Esse é o momento, acho que vai ficar para sempre, independentemente do que o Luka Doncic possa vir a fazer na Liga, o momento em que ele está a olhar para o vídeo da homenagem dos Dallas Mavericks, está a chorar, esse momento vai ficar para sempre nele na carreira, e é tão estranho, é tão nunca antes visto, uma equipa trocar o seu melhor jogador quando ele não quer sair, que vai ficar marcado para todos nós que vimos, que acompanhámos a Liga, porque, para contextualizar, era a mesma coisa que o Barcelona em 2012 decidiu vender o Messi. Ficávamos todos, o que é que aconteceu aqui? E portanto foi o que os Dallas Mavericks fizeram, e esse momento é o momento da Liga. E é com uma menção ao Luka Doncic que terminamos o tema do dia desta terça-feira. Muito obrigado, Igor. Não se esqueçam, hoje não sai nenhum podcast, mas não se esqueçam de acompanhar o tema do dia todos os dias nas plataformas habituais do 00.